de Deus para o seu coração. Eu acredito que Jesus pode te livrar de todos os tipos de sofrimento. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1. O que diz a palavra de Deus? Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus, diga eu recebo esta palavra na minha vida. Que palavra maravilhosa! O que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã?
está dizendo que Deus tem uma sabedoria, Deus tem uma maneira de nos ensinar, de revelar para nós a sua vontade, de nos levar a crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus de uma maneira diferente como funcionam as coisas neste mundo. Porque muitas pessoas, para vencer na vida, ser bem-sucedidas, elas têm uma sabedoria que a Bíblia chama de mundana, que vem carregada de engano. Muitos para vencer têm que mentir. Muitos para vencer pegam caminhos tortuosos, caminhos errados. E o caminho de Deus para nos levar à vitória é um caminho dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo, escrevendo aos irmãos, ele disse: olha, eu não vim até vocês para conquistar vocês com palavras persuasivas, palavras complicadas, palavras de argumento, seja eles palavras de elogios, palavras enfeitadas, palavras sedutoras, palavras charmosas. Ele disse: olha, eu não vim até vocês para falando o que talvez vocês quisessem ouvir. Eu vim falar, pregar para vocês no poder do Espírito Santo, falando o que ele me mandava falar, fazendo o que ele me mandava fazer. Muitas vezes eu não era entendido. Por quê? Porque a maioria das pessoas não estão no Espírito, não são espirituais, são carnais. As suas vontades e desejos é quem tem lhes guiado. Elas fazem o que têm vontade, elas fazem só o que desejam fazer. E quando elas olhavam para as atitudes do apóstolo, que eram atitudes espirituais, elas não conseguiam entender. Por que ele age assim? Por que ele fala dessa forma? Por que ele não faz assim, assim, assim? E ali Paulo ia explicando para eles que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. E que ele escolheu deixar o Espírito de Deus guiar a sua vida. Por quê? Porque somente o Espírito de Deus pode revelar a vontade de Deus para nós. Somente o Espírito de Deus, operando nas nossas vidas, guiando os nossos passos, vai nos gerar dentro de nós a mente de Cristo. Nos levar a tomar posse daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado. Porque o Espírito de Deus sabe aonde estão essas coisas que nós não sabemos. Aonde estão? O Espírito de Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe na nossa vida. Por isso o apóstolo diz: eu fui até vocês pregando pelo Espírito e com poder, cheio de fraquezas, como ele diz aí no versículo 13. E fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vocês.
Mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu deixei o Espírito de Deus se manifestar através da minha vida. Eu deixei o Espírito de Deus se manifestar através de mim. Eu dei lugar para Ele. E aí ele disse, olha, só quem vai me entender é quem também der lugar ao Espírito Santo. Quem for espiritual. Porque os carnais, aqueles que são regidos por essa sabedoria humana, mundana, carregada de engano, de malícia, de erros, ele vai achar que as coisas espirituais, aquilo que o Espírito de Deus vai nos direcionar a fazer, é uma loucura. Isso é loucura. Mas para nós que somos espirituais, não é loucura. Pelo contrário, é possuir a mente de Cristo. É ter na nossa mente a mente de Cristo. Como era a mente de Cristo? A mente de Cristo era revelar a essência, a natureza de Deus nas suas atitudes. Como ele resolvia as coisas, como ele falava, como ele andava. Aquilo que ele fazia revelava a vontade de Deus. Ele tinha uma essência. Qual era a essência de Jesus? Ele era cheio de paz. Ele tinha uma mente cheia de paz. Podia estar dentro de um barco, quase afundando, mas ele estava dormindo. Ele dormia. Pessoas lhe perseguindo, pessoas lhe criticando, pessoas lhe julgando. E ele não se distraía com essas coisas, com esses comentários. Ele continuava focado. Por quê? Porque ele tinha uma mente decidida. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Ele sabia quem tinha lhe enviado, ele sabia quem era que tinha lhe dado o seu nome, antes mesmo dele nascer. Quando o anjo visitou lá Maria e visitou também José, dando a eles a missão de cuidar do Filho de Deus. Disse a eles, ó, o nome do menino vai ser esse. Ele vai ser luz. E foi dizendo qual era o propósito dele. E eles iam guardando aquelas informações no coração. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Pelo poder do Espírito Santo. Foi a pergunta que Maria fez ao anjo. Como é que essas coisas todas vão se manifestar? Pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus, ele decidiu, ele tinha uma mente decidida. Ele sabia qual era o propósito dele aqui. Ele sabia que a vida dele aqui como homem ia ser breve. Tinha uma missão. Foi treinado 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Mas ele foi treinado 30 anos, passou 30 anos de treinamento para exercer um ministério de 3 anos e meio, um ministério breve, mas intenso, focado. Teve muitas pessoas que queriam mudar a rota dele, que ele criticava, que ele perseguia, que ele julgava. E ele se desviava daquelas situações. Teve uma vez que ele foi expulso da igreja aonde ele cresceu, lá na sinagoga de Nazaré. Pegaram ele pelo braço, levaram para um monte para lançar ele de lá para baixo. Conhecido como o Monte da Precipitação, quando você visita esse local em Israel.
E ele se desviou dali. Aqueles que o tentavam matar, quando procuraram ele, sumiu. Jesus sumiu, não está mais aqui. Por quê? Porque ele tinha uma mente focada, ele sabia o que ele deveria fazer, ele sabia aonde ele tinha que ir, a hora de entrar e a hora de sair, porque ele era guiado por quem? Por vontades e desejos carnais, humanos, pela vontade das pessoas. Fica aqui mais um pouquinho, Jesus, não vai agora não. Ô Jesus, eu quero que o Senhor venha aqui agora, aqui na minha casa. E ele dizia, eu vou não, só vou 4 dias depois. Depois que o doente é morto. Aí eu vou aí. Por quê? Porque não era Maria que dizia o que ele ia fazer. Ó, o vinho acabou. Vem multiplicar aqui para a festa não ser um fracasso, a festa do casamento, lá no Evangelho de João. Ele disse, não, minha hora ainda não é chegada agora não. O Espírito Santo disse que a hora não é agora, a hora do milagre não é agora não. É só mais na frente. Por quê? Porque ele não era as pessoas e nem ele mesmo que guiava a sua vida, era o Espírito Santo. O Espírito Santo, por isso que a vida dele era carregada de poder. Porque o Espírito de Deus é poderoso. O que eu quero encorajar você nessa manhã é ter a mente de Cristo. É se encher do Espírito Santo, é vir orar, vir buscar a Deus. Vir à casa de Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você ter essa mente de Cristo, essa mente decidida. Essa mente cheia de fé. Que fazia ele dizer, olha, nada é impossível àquele que crê. Essa mente decidida, que não deixava que ninguém mudasse a rota dele, que ninguém tirasse ele do lugar que Deus queria que ele estivesse. Essa mente decidida, que tinha paz no meio da tempestade. Essa mente decidida que não era uma mente magoada, ressentida. E olha que Jesus foi roubado por muito tempo, por Judas. Mas ele não era ressentido. Pedro lhe negou 3 vezes, dizendo, eu nunca andei com ele, não conheço ele, não sou um dele, não pareço com ele. E Jesus observava tudo de longe. Jesus não tinha essa mente ressentida, magoada, sabe? Quando alguém lhe contrariava, então, como é que está a sua mente? Sua mente está forte, está decidida? Tem paz na sua mente? Ou você está magoado, preocupado, ansioso, atribulado? Tem pessoas que, como eu, já fui um dia assim. Às vezes já amanheci o dia atribulada. Já amanheci o dia preocupada. Às vezes amanheci o dia até brigando. E não faz muito tempo não, isso aí não. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos dar uma atenção especial à nossa mente. Para quê? Para que a gente possa ter certeza que a nossa mente é a mente de Cristo. Porque quem é espiritual, quem está cheio do Espírito Santo, vai ter a mente de Cristo. Por quê? Porque o Espírito
Espírito que guiou a Cristo, que é o Espírito Santo, ele vai guiar você também. Ele vai ser o seu cérebro, seu controle, comando geral da tua vida. E ele não é nervoso, não. Ele não é nervoso. Ele não é ansioso. Ele não é preocupado. Ele é pacífico. Ele é calmo. Ele é manso. Ele é humilde. Ele é poderoso. Você vai ter o poderoso controlando a tua vida. Eita glória! A tua vida no controle do poderoso. Nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nas mãos do Espírito Santo. Jesus, ele tinha uma mente estável. Tão estável que ele sabia a hora certa de repreender, a hora certa de confrontar. A mente de Cristo, ele era muito duro com os religiosos, aqueles que eram guiados pela religião, aqueles que até matavam por causa da religião, mas não eram espirituais, não eram controlados e dirigidos pelo Espírito Santo, porque não discerniam que Jesus era o Filho de Deus, o único. Porque quem está cheio do Espírito de Deus, ele vai entender isso com facilidade. Que Jesus é o único que deve ser adorado. Que Jesus é o Filho de Deus. E quando Jesus perguntou para Pedro, o que as pessoas dizem quem eu sou, Pedro? Aí ele disse, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é a reencarnação de João Batista, daquele que já se foram e agora reencarnou no seu corpo. Porque as muitas religiões, cada uma tem um argumento humano que engana muitos. Uns acreditam em reencarnação, outros acreditam que lá no céu se você vencer aqui, fizer tudo que a religião mandar, chegar lá no céu, você vai ter um harém de mulher só para você, que é o que faz os muçulmanos, os homens bombas, eles matarem, tirar sua própria vida e a de milhares de pessoas em ataques suicidas, porque o que é ensinado? Que se ele obedecer todas as regras da religião, eles vão para um harém, onde cada um vão ficar ali pelo menos com as 7 virgens. Aí, meu irmão, ele diz aqui é pouco, aqui só pode uma, por lá eu quero 7, por aí não, eu vou morrer para mim ir logo para lá. Os enganos da sabedoria humana, das falsas religiões, que para muitos Jesus não é o Filho de Deus, é só um profeta, que é uma característica das seitas, das heresias. Não aceitam a divindade de Cristo e nem a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus, é uma força, é uma energia. É o que eles dizem. Então são muitos enganos. Como é que você vai acertar no meio de tudo isso? É ouvindo a palavra de Deus, conferindo nas escrituras o que está escrito. Aí Jesus pergunta para Pedro, o que é que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Aí Pedro disse que o Senhor é um profeta, é a reencarnação daquele profeta fulano que morreu há não sei quanto tempo atrás e agora voltou reencarnado no Senhor. Aí Jesus termina a pergunta e diz, e você? O que é que você acha? Quem eu sou? Aí ele disse, para mim o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, não foi carne e sangue, sabedoria humana que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus que te revelou.
Porque uma pessoa não consegue pensar dessa forma, falar dessa forma, crer dessa forma, se não for através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos revela, que testifica dentro do nosso coração essas verdades. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser saber mais como se encher do Espírito Santo, você pode acessar o nosso canal ali no YouTube, Thalita Meyer, Meyer Silva. Você pode acessar esse canal e você vai ter ali uma playlist falando sobre como ser cheio do Espírito Santo. E você vai poder aprofundar os seus conhecimentos e conferir nas escrituras os textos bíblicos. Queridos, se você entender que você precisa do Espírito Santo, você vai ter a mente de Cristo. Outra maneira que a gente pode receber a mente de Cristo é você oferecendo o seu culto a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Porque se eu perguntar para você, se você quer ter a mente de Cristo, você vai dizer: eu quero, pastora, ter a mente de Cristo, essa mente decidida. Como ontem eu ouvi de uma irmã na oração das 3 da tarde, ela chegou: pastora, eu quero agradecer, porque agora eu estou entendendo a palavra de Deus, porque antes eu ouvia e eu não entendia as coisas direito. Aí eu não era uma pessoa decidida, sabe, pastora? Eu vinha aqui para a igreja uma vez na semana, e aí eu ouvia a palavra, mas não entendia assim direito. Aí eu chegava na minha casa, eu não conseguia ser de Deus. Fazia, sabe, eu era do mundo. Fazia as coisas que não agradam a Deus. E agora eu tô vindo para a igreja todo dia. Eita, glória! Às 3 da tarde eu tô vindo orar. Eu tô vindo ouvir a palavra. Pastor, eu tô entendendo as coisas. Aí agora, pastor, eu posso lhe dizer, eu tomei minha decisão. Agora eu sou de Deus. Eita, glória de novo. Por quê? Porque quando você começa a congregar, a ouvir a palavra, a receber a palavra, a entender, a orar, a se encher do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar essa mente de Cristo, essa mente decidida. Não vai ter mais essa questão de enrolação, sabe? Vou ali na igreja só para passar a chuva. Eu ia passando na porta, começou a chover, eu vou entrar para mim não me molhar. Mas depois eu saio e continuo minha vida do mesmo jeito que era antes. Não, você não vai estar na casa de Deus só para passar uma chuva e continuar do mesmo jeito. Porque isso é uma enrolação. Você está se enrolando, se enganando a si mesmo. Agora, quando você vai à casa de Deus com propósito, olha só, Romanos no capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Quando você oferece o seu culto, aí você vai receber essa mente decidida. Aquela mente dividida que uma hora estava aqui, outra hora estava acolá, aquele cristão camaleão que dependendo do ambiente onde ele está, ele muda de cor.
Se eu estou na igreja, eu sou um cristão. Se eu estou lá no meu trabalho, eu não sou. Se eu estou na minha casa, pior ainda. Então, essa mudança de cor, de forma, de jeito, consegue fazer a coisa certa só quando está aqui dentro da igreja. Tem gente que nem dentro da igreja não consegue fazer a coisa certa. Por quê? Porque ainda não recebeu essa mente decidida, essa mente de Cristo, essa mente guiada pelo Espírito Santo. Você precisa desejar isso na sua vida. Deseje. Porque essa mente decidida, ela é uma mente vitoriosa, sabe? Ela é uma mente forte. Por que é forte? Porque medita de dia e de noite na palavra de Deus, que foi o que Deus disse lá para Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 8, que era para ele meditar de dia e de noite na palavra de Deus, no que estava escrito, para ele ser bem sucedido, para ele ter bom ânimo, para ele prosperar, para ele avançar, ser forte, para ele ser corajoso, ter uma mente forte, uma mente corajosa. Porque quem é que nos leva a viver, a ser assim? É o Espírito Santo. É o poder que está na palavra de Deus que nos transforma. Porque antes, como era que nós éramos? Pessoas negativas, era tanto pensamento ruim, a cabeça cheia de problema, preocupação, cheio de mágoa, ressentimento. Tudo que não prestava estava dentro de nós, e muitas vezes vinha aqueles pensamentos: você não é nada, você não é ninguém, você não vai fazer nada grande. Por quê? Porque você não tem capacidade. Vinha aqueles pensamentos ruins. A gente recebe a mente de Cristo, buscando a Deus, orando, ouvindo a palavra, congregando, indo ao culto. Sua mente vai sendo transformada. Agora você está cheio de fé, você está forte, você está confiante, você está crendo que Deus tem coisa boa para a tua vida, você está crendo que Deus te escolheu para fazer coisa grande. Aí Ele muda teu nome, Ele muda a tua história, Ele muda teu casamento, Ele muda a vida dos teus filhos, Ele muda teu trabalho, Ele muda até as cores de lugar. Por quê? Porque agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E aonde Deus está, mudanças acontecem. E tudo aquilo que Deus muda, toda pessoa que Deus muda, Ele abençoa a vida dessas pessoas. Ele abençoa. Mas eu quero que Deus me abençoe desse jeito aqui como eu tô. Pois vai esperando aí. Agora eu te digo, pede para Ele te mudar, que é o que eu tenho feito, orado por mim também, pedido isso. Aí Ele vai te mudar e vai te abençoar. A tomada vai encaixar. Porque tem coisas que nós fazemos na nossa vida que sem uma mudança de vida não tem as bênçãos não chegam não. Porque tem muita coisa errada que Deus não vai abençoar não. Precisa ser resolvidas na nossa vida. Então vamos botar para resolver, essa é a frase da manhã, amém? Não vamos mais nos enganar, não vamos mais enrolar e nem ser enrolado. Vamos botar para resolver, bota para resolver.